Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero ajudá-lo a compreender as teorias da pena. E como aprender praticando faz toda a diferença para a sua memorização, quero apresentar uma questão elaborada pela VUNESP e, a partir dessa questão, elaborar uma super revisão com os conceitos e elementos principais dessas teorias, indicando algumas dicas de memorização, pontos que vocês não podem confundir e, ao final, destacar o contexto histórico de cada um desses pensamentos, principalmente apresentando para você qual é a teoria utilizada hoje pelo nosso Código Penal. Um estudo realmente imperdível. Antes de passarmos a essas considerações, quero convidá-lo a fazer parte do nosso grupo de estudo, da nossa comunidade, inscrevendo-se agora no canal, porque assim você não fica de fora e acompanha todos os nossos lançamentos. Toda semana estou trazendo conteúdos relevantes de direito e de criminologia. Veja que interessante essa questão para um concurso de delegado da Polícia Civil Baiana. A respeito da teoria das penas, assinale a alternativa correta. A. A finalidade da pena na teoria relativa é prevenir o crime. Na vertente preventiva geral, o criminoso é punido a fim de impedir que ele volte a praticar novos crimes. O que você me diz? Certo ou errado? Finalidade da pena na teoria relativa é prevenir o crime? A resposta é sim. Realmente, quando nós falamos das teorias da pena, lembre-se que nós temos várias, mas as principais, as mais cobradas, são duas teorias. Eu tenho primeiro a teoria absoluta, que trabalha com a ideia de retribuição, o mal pelo mal, e na sequência a teoria relativa, que trabalha com a ideia da pena como instrumento preventivo, prevenir novos crimes. Destacando-se que essa prevenção pode estar voltada para toda a sociedade, chamada de prevenção geral, lembre-se, geral, voltada às pessoas em geral. Anota esse ponto, que se divide em positiva e negativa, e prevenção especial, voltada ao indivíduo infrator, aquele que irá cumprir a pena. Por isso, anote, especial, específica sobre a pessoa do condenado. O que você encontra em todos os livros é essa ideia, retribuição, prevenção geral e prevenção especial. Mas o que eu quero apresentar também para vocês são esses aspectos aqui. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque, repito, não são todos os livros que trabalham com essa subdivisão. E quando falamos em prevenção geral positiva, ela traduz a ideia que, ao criminalizarmos certas condutas por serem condutas socialmente indesejáveis e atrelarmos a essa conduta criminalizada uma sanção, uma consequência jurídica, como sociedade estamos dizendo que valorizamos aqueles bens jurídicos. Quando criminalizamos o homicídio, nós dizemos que para a nossa sociedade a vida é importante. Quando passamos a criminalizar algumas condutas lesivas ao meio ambiente, estamos dizendo que o meio ambiente é um valor, é um interesse socialmente relevante, cumprindo o direito penal a chamada função socioeducativa. Essa é a prevenção geral positiva, que o professor Klaus Roxin entende como a ideia do reforço dos valores comunitários. Na sequência, trabalhando com a ideia de prevenção geral negativa, temos a expectativa que, ao criminalizarmos essas condutas, as pessoas abstenham-se da sua prática. Ao momento que nós tipificamos as condutas, há uma expectativa que as pessoas não as pratiquem. Por isso, lembre-se mais uma vez que prevenção geral, voltada à sociedade, às pessoas em geral. E na sequência, falando da prevenção especial, que é voltada então ao indivíduo, específica para o indivíduo, ela é positiva, ou seu aspecto positivo se revela na ideia de ressocialização. Quando o indivíduo recebe uma pena, ele viola a norma, pratica um crime, recebe uma pena, e a expectativa é que a pessoa não volte a delinquir. É claro que, infelizmente, a prevenção especial positiva é muito prejudicada, para não dizer quase até utópica, porque sabemos que a realidade carcerária brasileira é extremamente deletéria. O ambiente do cárcere é degradante. Vamos imaginar crível, imaginar que uma pessoa saia do cárcere melhor do que ela entrou. Pelo contrário, a expressão que se utiliza muitas vezes para se referir ao estabelecimento penitenciário é que é uma verdadeira escola do crime, uma universidade do crime. O indivíduo entra tendo cometido um crime relativamente leve, e depois que ele sai do estabelecimento penitenciário, ele acaba cometendo crimes mais graves. E os altos índices de reincidência comprovam isso. Então, claro, existe essa previsão na teoria, mas na prática é de difícil verificação. E falamos da prevenção especial negativa,
negativa porque lembramos que toda a pena sempre representa a perda, a diminuição ou a restrição de um bem jurídico que é imposta pelo Estado ao autor do ilícito penal. Por isso a ideia de que durante essa pena ele realmente tem a privação ou da liberdade, ou ele tem uma diminuição patrimonial quando ele precisa pagar a pena de multa. Estas são as principais teorias que vocês vão encontrar nos livros e são realmente as mais cobradas nas provas. Por isso fique atento, teoria absoluta e teoria relativa. Agora, voltando para o enunciado, aqui realmente a teoria relativa, ela existe então voltada para a prevenção do crime, entende que a pena é um instrumento de prevenção, mas quando falamos em prevenção geral, lembra-se, geral, sociedade, não podemos dizer que o criminoso é punido a fim de impedir que ele volte a praticar novos crimes, porque daí nesse caso estaríamos trabalhando com a prevenção especial positiva. A primeira afirmação está incorreta. Veja que interessante você revisar aquela explicação que eu fiz agora há pouco sobre as teorias da pena. B. A finalidade da pena na teoria relativa é prevenir o crime, perfeito. Na vertente preventiva e especial, lembra, prevenção especial, criminoso. Na vertente preventiva especial, de acentuado caráter intimidatório, o criminoso é punido para servir de exemplo aos demais cidadãos. Não, demais cidadãos, sociedade, prevenção geral e não prevenção especial. Por isso, esta afirmação também está incorreta. É interessante que vocês fiquem atentos, e é um costume até de várias bancas, colocar uma parte da alternativa, uma afirmação correta e depois uma afirmação incorreta. Então, atenção, porque o aluno, muitas vezes precipitado, já lê e já vai marcando esse tipo de questão. C. A finalidade da pena, na teoria absoluta, é castigar o criminoso pelo mal praticado. O mérito dessa teoria foi introduzir no direito penal o princípio da proporcionalidade da pena ao delito praticado. O que você me diz? Afirmação certa ou errada? A afirmação está correta. Realmente, a teoria absoluta trabalha com a ideia de castigo, a ideia de retribuição, o mal pelo mal. E o grande mérito deste pensamento que surge no período clássico, na chamada escola clássica, foi buscar limitar o poder punitivo do Estado. Mais adiante eu quero comparar as duas principais escolas penais e vou me aprofundar mais sobre esse aspecto histórico. Mas veja, realmente essa ideia surge dentro da teoria absoluta. É o grande mérito da teoria absoluta, buscar impor limites ao poder punitivo do Estado. A afirmação realmente correta. Vamos avaliar o porquê essas outras alternativas estão incorretas. Isso também é muito importante para contribuirmos para o seu estudo. A finalidade da pena, para a teoria eclética, é ressocializar o criminoso. O mérito dessa teoria foi humanizar as penas impostas, impedindo as cruéis e humilhantes. Vocês sabem que em vários momentos do direito eu tenho uma teoria A, uma teoria B, e depois, em certo momento, surge uma teoria intermediária, uma teoria mista ou eclética. Isso também ocorreu aqui no direito penal. Teoria absoluta, surge primeiro, trabalha com a ideia de retribuição, e depois eu tenho a teoria da prevenção, então negando, contrariando a ideia da punição por si só. E na sequência surge uma teoria eclética que busca conciliar as duas ideias, e não apenas a ideia de ressocialização. Então também se trabalha aqui na teoria eclética com a retribuição. E ela é realmente muito importante na fixação da pena. Por isso, cuidado, aqui a afirmação está incorreta. E a última, E. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria absoluta, tendo a pena apenas o fim de ressocializar o criminoso. Notem aqui dois erros. Sim, dois erros. Primeiro, quando eu falo do ordenamento jurídico brasileiro, devo lembrar que ele adota a teoria eclética, certo? A pena, segundo o Código Penal, artigo 59, deve ser aplicada tanto para a retribuição como para a prevenção. A ideia, então, teoria eclética, não só a teoria absoluta. E existe mais um erro, porque nós apresentamos para vocês a teoria absoluta e ela realmente não trabalha com a ideia de ressocialização. Teoria absoluta, retribuição. Quem fala em ressocialização é a teoria relativa. E agora, como prometido, eu quero destacar em rápidos minutos o contexto histórico do surgimento de cada uma dessas teorias para que você compreenda bem e fixe essas ideias. A primeira teoria que surge é a teoria da retribuição, ou teoria absoluta, que é pregada pela escola clássica como uma forma de limitar o poder punitivo do Estado. Em apertada síntese, eu quero lembrá-los que
até a Idade Média, o direito penal era exercido de forma arbitrária, com penas cruéis, com penas brutais, exemplares. E nesse momento, com base no iluminismo, os autores passam a questionar a legitimidade do poder punitivo e a própria finalidade da pena. Então surge a partir dos estudos considerados como Beccaria, o precursor desse período clássico, depois denominado escola clássica, a ideia de retribuição, o mal pelo mal. Ainda que no período clássico também alguns autores defendiam já a ideia de prevenção, mas prevalece a ideia da retribuição. Eu tenho aqui de um lado o mal injusto, que é o crime, e a pena como mal justo. E a ideia é que justamente que exista uma proporcionalidade. A ideia, inclusive, da teoria da negação de Hegel. O crime é a negação do direito. A pena é a negação do crime e, por conseguinte, a reafirmação do direito. E justamente elas devem ter a mesma proporção, a mesma intensidade para que justamente ocorra ali uma neutralização. Essa é a primeira ideia. Então ela é importante porque ela impõe limites ao poder punitivo do Estado. Fixada a ideia da retribuição, é que você tem, na sequência, a partir do surgimento da escola positiva, lá na criminologia com Cesare Lombroso, lançando a sua obra em 1875, No Homo Delinquente. E Lombroso, como era um médico, não era um jurista, não era um filósofo, apresenta uma nova ideia. Ele fala, de nada adianta só a retribuição, porque o direito penal ele fica inerte, né? Enquanto o crime não é praticado, o direito penal está ali parado. Esperamos o crime ser praticado para então, com base na lesividade, aplicar a pena. Isso não vai adiantar nada, porque na visão do médico, lembra, é melhor prevenir do que remediar. E é por isso que passa a se trabalhar com essa ideia de que o direito penal não deve ser só retribuição. Nós temos que prevenir a prática de futuros crimes e depois essa ideia vai se desdobrar chegando à prevenção geral, prevenção especial, positiva, negativa, aqueles pontos que nós revisamos agora há pouco. Mas a ideia que é importante que você lembre é a correlação de crime-doença. Criminoso, doente, pena, cura, tratamento. Inclusive, eu devo alertar que as medidas de segurança têm grande influência desse pensamento. E por muito tempo, essa foi uma discussão dentro da academia, dentro das discussões dentro da própria política criminal. A pena é realmente para só retribuição, prevenção, retribuição, prevenção, retribuição, prevenção. Mas hoje eu digo para vocês que essa é uma discussão, de certa forma, até superada, porque a maioria dos códigos penais adotam as teorias ecléticas. A pena ela tem finalidade retributiva, e isso é importante, eu repito, na fixação da pena, porque o juiz avalia a retribuição, não seja uma pena desproporcional, uma pena excessiva, crime leve, crime grave, pena grave, mas a pena não deve ser apenas buscar a retribuição. Nós devemos estar voltados também para a prevenção. Prevenção geral voltada à sociedade e prevenção especial voltada ao criminoso. Veja como estudar dessa forma é muito mais prazeroso e eficiente. Quero também destacar que hoje trabalhamos apenas com duas teorias, a teoria absoluta e a teoria relativa, que são as teorias mais famosas, mais cobradas, mas além delas existem outras teorias, principalmente já adentrando no campo da criminologia. Você pode trabalhar com a chamada teoria dialética unificadora de Klaus Roxin, temos a teoria agnóstica da pena, do Zaffaroni, então existem outros pontos que escapam o estudo de hoje, mas que eu irei apresentar na sequência. Por isso é importante que você esteja inscrito no canal para não perder estes estudos. Já na sequência eu quero preparar uma série de questões comentadas especificamente com a execução penal. Então eu aguardo em breve já nessas questões e quero convidá-lo a conhecer os nossos cursos, nossos materiais que estão disponíveis no site e também fique atento aqui com outros conteúdos de direito e de criminologia. Lembrando sempre que o interesse é o maior educador. Depende de você agora. E se esse vídeo lhe ajudou, eu ficarei muito honrado agora se você deixar o seu like, que é um sinal de reconhecimento e ajuda muito o meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse conteúdo ajude um maior número de pessoas. Um grande abraço e até breve.